Olá a todos, hoje vamos falar de IoT, ou Internet das Coisas. O que é a Internet das Coisas? A Internet das Coisas se refere a uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados do dia a dia à rede mundial de computadores. Em poucas palavras, nada mais é que uma extensão da internet atual, que proporciona aos objetos do dia a dia, quaisquer que sejam, mas com capacidade computacional e de comunicação, se conectarem à internet. A conexão com a internet viabiliza, primeiro, controlar remotamente os objetos e, segundo, permitir que os próprios objetos sejam acessados como provedores de serviços. Essas novas habilidades dos objetos comuns geram um grande número de oportunidades, tanto no âmbito acadêmico quanto no industrial. Todavia, essas possibilidades apresentam riscos e acarretam amplos desafios técnicos e sociais. A IoT na vida das pessoas. Com avanços exponenciais da tecnologia e redução dos custos nos últimos anos, a IoT vem se tornando cada vez mais presente em nosso cotidiano. Hoje, temos diversas soluções para nossas casas estarem cada vez mais conectadas e inteligentes, nos trazendo comodidade e segurança. Smart TVs, lâmpadas inteligentes, sensores de movimento, fechaduras eletrônicas, geladeiras conectadas, termostatos são só algumas soluções que estão disponíveis no mercado. Esses objetos são chamados de objetos inteligentes. O que é um objeto inteligente? Um objeto inteligente é todo aquele que é identificável, ou seja, tem um nome na internet, consegue enviar e receber dados e que consegue, de alguma forma, responder às interações recebidas. Nesse slide, temos dois exemplos de objetos inteligentes. Um deles é a fechadura inteligente. E por que ela é uma fechadura inteligente? Essa fechadura consegue identificar se o seu celular está próximo dela através do Bluetooth. Caso seja realmente seu celular, ela identifica isso e a porta se destranca. A outra imagem é um Apple Watch. Este relógio é um grande exemplo de um objeto inteligente. Alguma das coisas que ele consegue fazer é medir e compartilhar seu batimento cardíaco. Com o constante uso do relógio, ele armazena os batimentos cardíacos e te avisa caso tenha alguma alteração brusca e que necessite de sua atenção. Outra coisa que você pode fazer é enviar essa localização para as pessoas, sem ter necessidade de explicar onde você está ou como chegar até lá. Ou até mesmo para que as pessoas saibam a sua localização, por questão de segurança mesmo. Os objetos inteligentes geram muitos dados detalhados de forma contínua no ambiente em que se encontram. E a tecnologia Big Data permite que esse volume de dados seja armazenado, combinado com outras fontes de dados e pesquisados com um bom desempenho. Imagine a seguinte situação. Você começa uma academia, começa a fazer academia. Não dá nem uma semana direito, você começa a ver anúncios sobre coisas de academia. Você entra em um site qualquer, na sua rede social, enfim. Aí você começa a ver anúncios sobre roupas esportivas, sobre suplementação, coisas que teoricamente te ajudariam na academia. Você pensa, mas como? Eu nunca sequer postei na rede social que eu comecei a fazer academia, ou então eu nunca procurei sobre essas coisas. Mas aí você para pensar, você levou o seu celular todos os dias na academia com você, com o seu GPS ligado. O, o seu celular identificou que você tem essa rotina de ir para academia todos os dias. Os dados foram enviados, esses dados de você vai para academia todos os dias foram enviados para outro lugar. Que esses dados, depois de tratados, eles ajudaram a definir que seria uma boa mostrar anúncios sobre a academia para você, já que você está fazendo academia, você tem essa rotina e talvez você seja um ótimo comprador. Pessoal, aqui é o Thiago e a gente vai falar agora um pouquinho sobre como é o IoT nas empresas, tá? Então, outro ponto que é
importante destacar é que mesmo quando falamos de IoT, não estamos falando exclusivamente de geladeiras, de lâmpadas e outros objetos inteligentes dentro de uma casa. Na verdade, ele tem uma abrangência muito maior. Estão sendo utilizados em empresas e principalmente na parte de logística, para redução de custos e economia de energia. Nos segmentos hospitalares também, tá? Você pode monitorar os pacientes remotamente, controlar máquinas, enfim, ter um monitoramento em tempo real, né? E isso ajuda bastante no diagnóstico de doenças. Na agropecuária também se usa bastante, tá? Onde sensores espalhados pelos campos, eles podem trazer informações bastante importantes sobre o solo, sobre as condições do clima, sei lá, velocidade de vento, informações sobre as próprias plantas, tá? Isso aí são informações que fazem toda a diferença aí na hora do cultivo dessas plantas, enfim, tá? Então, portanto, o IoT está aí para resolver, né, determinados problemas e executar tarefas que humanos antigamente se executavam, tá? Só que hoje esses dispositivos eles fazem isso de uma maneira bem mais eficiente, né? E isso com certeza, esses dados que eles coletam, esses dados que eles trazem pra gente, né? Ajuda muito nas tomadas de decisões e, e evita, né? Que a gente tome decisões erradas. Então esses são alguns dos fins que são utilizados o IoT, né? Então, como eu tinha mencionado anteriormente, a otimização do consumo de energia, tá? Por exemplo, se você tem uma empresa que tem várias salas e em cada uma delas você tem um ar-condicionado. Então, você imagina se em cada uma dessas salas você tivesse sensores que detectassem presença de pessoas. Então, em determinados momentos onde não tem ninguém naquela sala, você poderia reduzir o ar-condicionado, reduzir a energia das lâmpadas e outros objetos que estão ali dentro que são conectados, né? Então isso se somado, né, em toda a empresa, isso gera um consumo de energia bastante considerável, né? E consequentemente dos custos também para manter aquele prédio, né? Outra aplicação importante também é no transporte coletivo. Então hoje você tem em algumas cidades, principalmente aqui do Brasil, isso já está acontecendo, né? Acho que em São Paulo, Belo Horizonte também tem isso. Nos pontos de ônibus, né? Você consegue saber onde, através do smartphone, né? Você tem alguns sensores ali no ponto e aí você conecta o seu smartphone e aí você consegue saber a localização do ônibus, quanto tempo ele vai demorar, né, para chegar, onde ele está, ou se já passou, né, e isso realmente ajuda no cotidiano das pessoas. É claro que isso ainda está no começo, né, e enfim, já ouvi notícias de que isso não funciona muito bem, tá, mas já é alguma coisa e com certeza, conforme o tempo for avançando, né, conforme as tecnologias forem avançando, é algo que vai melhorar bastante aí o cotidiano das pessoas, né? Você tem também nas grandes cidades onde você tem rios, né? Nessas cidades, você tem sensores que monitoram o nivelamento desse rio, né? Então, principalmente lá você pega na cidade de São Paulo, onde a gente vê isso acontecendo bastante, né? Os rios alagando. Então, se você tem sensores ali monitorando, né, em dia de chuva, né, e aí você consegue monitorar a situação desses rios e alertar a população, né, sobre possíveis alagamentos e tudo mais, e aí você consegue fazer com que as pessoas evitem trafegar ali naquela região, né, e evitar maiores problemas, né. A parte da saúde também, né, hoje você consegue
obter dados, né, sobre o seu corpo, né, tanto em hospitais, clínicas e tudo mais. Você consegue, você tem dispositivos que conseguem monitorar, sei lá, sua pressão, ah, batimentos cardíacos e tudo mais, que são informações que são importantes para quem está ali monitorando a sua saúde, cuidando de você, né, os médicos, os enfermeiros, né. E você tem também, né, hoje aqueles smartwatches, smartbands, né, que monitoram também a sua frequência cardíaca, monitoram até a qualidade do seu sono, e ele transforma todos esses dados em gráficos, em estatísticas que ajudam a você ter uma leitura um pouco melhor, né, mais precisa do que está acontecendo com o seu corpo. Então a gente pode concluir que o IoT ele vem para trazer várias vantagens, né, na nossa sociedade, né, e trazendo para o espectro mais particular da nossa vida, né, a gente tem dispositivos que podem, né, por exemplo, você pode configurar a sua lâmpada para ir acendendo conforme você estaciona o carro na garagem, ou conforme está chegando a hora de você chegar em casa do trabalho e tudo mais. Você pode configurar essa mesma lâmpada para ir aumentando a intensidade da luz conforme vai chegando o horário de você acordar, né? Ou de reduzir a intensidade quando está chegando a hora de dormir, né? Tudo isso fazendo automaticamente. Você pode, sei lá, configurar o ar-condicionado para ir regulando já a temperatura quando estiver próximo de você chegar em casa, né? E aí esse ar-condicionado ele já tem informações sobre o clima e consegue regular essa temperatura, né, de acordo com o clima externo, né? Também na área de segurança, né, a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem bastante problema relacionado a isso. Então você pode instalar câmeras que monitoram presença, né? Então você pode colocar também fechaduras eletrônicas. Então tudo isso são soluções, né, que vêm para aumentar a nossa segurança e a nossa comodidade, né? E são coisas que parecem até simples, mas e se você somar todas elas, né, pode fazer uma diferença, né? Pode aumentar a nossa produtividade, né? Ganho de tempo, né? Você deixa de executar tarefas que são, né, relativamente triviais e repetitivas, que necessitam de pouco esforço do nosso cérebro. Então são aquelas tarefas que a gente faz no automático, e a gente pode deixar isso para esses objetos fazerem pra gente. Então isso gera uma economia de tempo e também aumenta a nossa segurança dentro de casa, né? E falando dentro das empresas, essa inteligência pode aumentar a produtividade, né, das empresas, principalmente hoje você tem muito disso, né? As máquinas estão substituindo os seres humanos naquelas tarefas que são repetitivas, né? E aí você tem essas máquinas, você pode colocar elas para funcionar 24 horas por dia, sem parar, né? A não ser que tenha algum problema ali isolado, você faz uma manutenção rápida e ela volta a funcionar, né? E isso gera uma produtividade maior para a empresa, né? Uma redução de custos, né, com funcionários. Você também, com os dados desses dispositivos, você consegue otimizar todo um processo, né, toda uma cadeia de processo. Você pode, com esses dados, você consegue fazer projeções, né, projeções futuras, diminuir a probabilidade de tomada de decisões erradas, né? Então, há de se convenhar que atualmente o IoT ele está muito mais presente no mundo corporativo, no mundo empresarial, do que em nossas casas, nossas particulares, porque ele está aí para resolver vários problemas, né? Muitos problemas, enfim, mesmo que isolados, mas para a empresa esses problemas podem fazer uma diferença muito grande, né, em questão de produtividade, de lucratividade, economia.
enfim, tá? E para a comunidade, né, também é outra, traz bastante benefícios, né, para nossa. Hoje você tem vários tópicos aí falando na internet sobre cidades inteligentes, né? São cidades que estão cada vez mais conectadas, né? Então você, por exemplo, se você tem uma situação onde é claro que ainda está um pouco longe disso acontecer, mas então se você está numa situação onde, por exemplo, você tem os carros da cidade conectados, conversando, né, um com o outro, você consegue evitar congestionamentos, né, fazer com que um carro evite, né, determinada região, consiga, de acordo com o tráfego daquela região, né, você faz com que ele consiga pegar outra rota, né, que seja alternativa. Então, assim, isso evita, né, congestionamento nas grandes cidades, né. Você consegue, com que os carros conversando entre si, eles podem controlar a velocidade, evitar, você consegue evitar colisões, né? E tudo isso são pequenas coisas, mas que podem fazer bastante diferença, né? Outro exemplo, você também pode ter essas lâmpadas inteligentes nas ruas, né? E você tem a possibilidade de, por exemplo, manter essas lâmpadas apagadas conforme se você não tem nenhum tráfego nessa região, nessa rua, você não precisa que essa lâmpada fique acesa. Então isso gera uma economia de energia para a cidade, né? A gente sabe que energia não é caro de se produzir, né? Gera vários impactos ambientais e tudo mais. Então você tem uma otimização de economia de energia, né? Você ter dispositivos e tecnologias ajudando a otimizar esse consumo, né? Com certeza é algo que pode trazer vários benefícios para a nossa sociedade. E tem a parte dos desafios, né? Como nem tudo no mundo são só coisas boas, né? O IoT ainda tem muitos desafios para superar, né? Tem vários problemas aí, então principalmente em relacionado à segurança, né? Então a maior preocupação hoje em dia em relação a essa crescente popularização dos objetos inteligentes é a questão da segurança contra invasões, né? Visto que muitos usuários acabam deixando seus dispositivos com a senha padrão, né? Aquela senha que vem já do fabricante, geralmente é admin, geralmente às vezes nem tem, né? E essas coisas inclusive facilitam com que os hackers invadam esses dispositivos, né? E consigam efetuar suas manobras ilícitas, né? A gente tem notícia aí de recentemente aconteceu poucos anos atrás, né? Acho que um ano, pouco mais de um ano atrás, a gente teve um dos maiores ataques, né? Mundiais, onde os hackers derrubaram vários servidores de empresas importantes, né? Vários órgãos públicos, né? Eles conseguiram derrubar esses serviços e muito por conta de IoT, né? Esses objetos tiveram uma participação fundamental, né? Que eles usaram esses dispositivos para sobrecarregar esses serviços e consequentemente derrubar eles. Então essa questão da segurança contra invasões é algo que a gente ainda tem que discutir bastante, né? E avançar, crescer bastante nesse sentido, né? E outro ponto que não é menos importante que a questão da segurança são os nossos dados, né? Porque esses dispositivos eles estão constantemente capturando informações sobre nossa rotina, sobre os nossos hábitos, né? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque esses dados podem acabar caindo em mãos erradas, né? Não falando somente de hackers, né? Mas
você pode ter empresas e governos que utilizem esses dados de maneira não muito convencional, não muito ética, né? E a gente pode acabar sofrendo manobras, né? Manipulações de grandes empresas, de grandes órgãos governamentais, muito por conta dessas informações que ele tem sobre nossa população. Então, realmente a gente é muito bom, né, essa questão da popularização, porque trazem várias comodidades, várias vantagens para todo mundo, mas não podemos deixar de esquecer que tem um lado negativo de tudo isso, né? Então, realmente é algo bastante preocupante, né? A gente saber que a gente está constantemente sendo vigiado, né? A gente não tem privacidade quase nenhuma na internet, né? A gente já não tem navegando na internet, agora imagine na nossa vida normal mesmo, você saber que aquela mesma câmera que está ali vigiando o seu ambiente, vigiando, né, o que está acontecendo ali, permite você monitorar a sua casa, mas essa mesma câmera pode estar levando informações sobre seus hábitos, sobre o que você faz, que hora você acorda, né? Então ela tem imagens suas, tem áudios seus, então realmente isso é algo bastante preocupante que também precisa ser muito conversado, né? Então é isso, pessoal, basicamente isso que a gente tem a dizer sobre o IoT, né? Espero que tenha ficado claro sobre todos os tópicos aí que a gente abordou, né? E, enfim, qualquer coisa a gente espera aí os questionamentos, beleza? Valeu!